Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Sousa e hoje, nesse espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar alguns excertos de O Diário de Anne Frank. Sábado, 20 de julho de 1942. Durante uns dias não escrevi nada porque primeiro quis pensar seriamente na finalidade e no sentido de um diário. Experimento uma sensação singular ao escrever o meu diário. Não é só por nunca ter escrito. Suponho que mais tarde, nem eu nem ninguém achará interesse nos desabafos de uma rapariga de 13 anos. Mas, na realidade, tudo isso não importa. Apetece-me escrever e quero aliviar o meu coração de todos os pesos. O papel é mais paciente do que os homens. Era nisso que eu pensava muitas vezes quando, nos meus dias melancólicos, punha a cabeça entre as mãos sem saber o que havia de fazer comigo. Ora queria ficar em casa, ora queria sair, e a maior parte das vezes ficava-me a cismar sem sair do sítio. Sim, o papel é paciente, e não tenciono mostrar esse caderno com o nome pomposo de diário, seja a quem for, a não ser que venha a encontrar na minha vida o tal grande amigo, a tal grande amiga. De resto, a mais ninguém poderá interessar o que aqui vou escrever. E pronto, cheguei ao ponto principal de todas essas considerações. Não tenho uma verdadeira amiga. Vamos explicar melhor, pois ninguém pode compreender que uma rapariga de 13 anos se sinta só. É de facto coisa estranha. Com todos os meus inúmeros conhecidos, só consigo fazer tolices e falar de coisas banais. Não me é possível abrir. Sinto-me como que abotoada. Por tudo isso, é que escrevo um diário. Devo dizer que a primeira vez que contatei com este livro devia ter mais ou menos a idade de Anne Frank, quando esta começou a escrever o seu diário. E fiquei presa ao mesmo. Não só por contar a história marcante da sua vida, a história real dela, que nos chega através desse diário, mas também pelas reflexões e desabafos que o livro contém e pela forma genuína como ela fala das coisas, independentemente da opinião das outras pessoas, mostrando-nos a sua personalidade forte e singular. Neste primeiro excerto que vos li, Anne fala do seu diário, uma prenda que recebeu do seu aniversário, e das finalidades deste, e ao fazê-lo, diz-nos algumas coisas muito interessantes e marcantes. Em primeiro lugar, não nos podemos esquecer que este tipo de texto ou diário tem características próprias, que vão desde a datação, que vai ocorrendo de forma cronológica com entradas mais ou menos frequentes, dependendo de quem escreve, o contar dos acontecimentos, dos sentimentos e das reflexões que fazem parte da vida de quem escreve, até uma forma de despedida, que à semelhança da saudação inicial é opcional. Note-se que ao escrever, ela refere que a ninguém interessariam os seus desabafos, sem desconfiar daquilo que seria a sua vida algum tempo depois, e menos ainda em como este seu diário seria um registro nu e cru de episódios horríveis que marcaram o mundo, mostrando-nos a injustiça, a crueldade e a falta de humanidade na perseguição aos judeus. Para além disso, outro aspecto curioso é o de Anne Frank dizer que decidiu escrever porque o papel é mais paciente do que os homens. Considero esta uma frase muito poderosa, pois de fato, no papel nós podemos colocar tudo aquilo que sentimos, tudo o que somos, sem estarmos preocupados com as consequências e sem nos arriscarmos a receber em troca queixas ou críticas. Anne reforça ainda o caráter secreto de um diário, que não mostrará a ninguém, para depois nos confessar que se sente só, reconhecendo que percebe que isso possa parecer estranho, pois como pode uma rapariga de 13 anos sentir-se só, apesar de todas as pessoas que têm à sua volta? Achei interessante e muito atual esse desabafo, por ser muito mais comum do que aquilo que julgamos, e de as pessoas estarem rodeadas de gente e mesmo assim se sentirem sós, até mesmo com a idade de 13 anos. Por fim, no final desse excerto, há-nos uma expressão fantástica ao dizer que se sente como abotoada, termo que nos transmite exatamente o que se passa, a forma como ela se fecha para o mundo e como seria necessário que alguém a ajudasse a desabotoar, para que ela pudesse então colocar cá fora tudo o que sente, desabafar com alguém para deixar de se sentir tão só. Quinta-feira, 9 de julho de 1942. Querida Kitty, assim corremos debaixo de chuva, a mãe, o pai e eu, cada um com uma pasta e uma saca de compras completamente cheia, sabe Deus de quê. Os operários que iam para o trabalho olhavam-nos. Bem se lhes via nos rostos que tinham pena de nós por irmos tão carregados e por não nos deixarem andar nos carros elétricos.
A nossa estrela amarela no braço falava por si. Pelo caminho fora, os pais contaram, tintim por tintim, como nascer o plano do nosso esconderijo. Havia já meses que parte da nossa mobília e do nosso vestuário tinha sido posto a salvo. O esconderijo é na casa comercial do pai. Aqui, confrontamos-nos com um acontecimento que mudará a vida da família de Anne Frank. A família recebeu uma convocação das SS, a Polícia de Estado alemão, para a irmã de Anne, Margot, razão pela qual, desconfiada, a família vê-se obrigada a mergulhar. Este era o termo usado na altura para esconder. O excerto que acabei de ler mostra-nos a família a fugir para o esconderijo que será, como ela diz, na casa comercial do pai. Salientar a referência que Anne faz à estrela amarela de uso obrigatório para todos os judeus e que os interditava, precisamente por serem judeus, de ter uma vida normal e de usufruírem de muitas coisas importantes e necessárias para ter uma vida digna. É importante referir também a pena que ela reconhece no olhar dos operários e que denuncia aqui um outro aspecto importante, que tem exatamente a ver com o fato que, na altura, quem ajudasse a proteger-se os judeus era considerado cúmplice e, por isso, também seria castigado. Anne fica a saber, então, que o plano dos esconderijo já estava a ser posto em prática há muito, uma vez que, por se tratar de uma família de judeus, estes sabiam que a qualquer momento corriam o risco de serem perseguidos. Quinta-feira, 19 de novembro de 1942. Querida Kitty, não estamos desapontados. O Dassel é de fato um homem simpático. Para dizer com franqueza, não acho lá muito agradável que um estranho se sirva das minhas coisas no quarto. Mas para fazer uma boa ação, toda a gente se deve sacrificar. Nada importa se pudermos salvar alguém, diz o pai, e tem toda a razão. O Dassel tem-nos contado muitas coisas do mundo exterior, de onde partimos há tanto tempo. Tudo o que conta é triste. Inúmeros amigos e conhecidos foram levados das suas casas e um destino terrível os espera. Noite após noite, os automóveis cinzentos e verdes dos militares atravessam as ruas a toda a velocidade. Os verdes, a SS alemã, e os pretos, a polícia nazi holandesa, procuram os judeus. Se encontram algum, levam-lhe a toda a família. Tocam, por exemplo, numa porta e, se não encontram lá nenhum judeu, tocam na do vizinho e assim por diante. Por vezes, andam com listas de nomes e procuram os mercados, sistematicamente. Só consegue escapar-lhes quem mergulhar. É como uma caça aos escravos, nos tempos remotos. Vejo-os sempre diante de mim. Filas de gente boa e inocente com crianças a chorar. E os brutos ferozes que lhes dão ordens, lhes batem, os torturam e empurram até caírem no chão. Não poupam ninguém. Velhos, crianças, mulheres grávidas, doentes, todos têm de entrar na dança da morte. E nós aqui tão bem guardados. Podíamos fechar os olhos a toda essa miséria, mas estamos sempre com a aflição por aqueles que nos são caros e a quem não podemos dar uma ajuda. Quando estou deitada na minha cama tão quente e confortável, enquanto as minhas queridas amigas sofrem lá fora, talvez expostas ao vento e à chuva, mortas até, sinto-me quase má. Nesse excerto, a família de Anne Frank já mergulhou, ou seja, já vive escondida no anexo, e acabou de receber mais um mergulhador, Albert Dussel, que era um dentista conhecido da família de Anne Frank. Note-se aqui o fato de ela referir ser difícil ter que partilhar as suas coisas com um estranho, mas ao mesmo tempo reconhecer que o importante é salvar mais alguém. Notando-se que esta, dadas as circunstâncias em que passou a viver, se vê obrigada a redefinir as suas prioridades. Por outro lado, o novo mergulhador, que passou mais tempo lá fora, no mundo exterior, traz muitas novidades, todas elas reveladoras da maldade humana. Dassel conta como inúmeros judeus são perseguidos e são levados das suas casas para o destino terrível, como dizem, que os espera. Nada mais, nada menos do que os campos de concentração, lugares horrendos nos quais morreram tantas famílias de judeus. Anne refere que os alemães procuram os mercados, referindo-se aos judeus, termo significativo e forte que nos mostra como, naquela altura, nascer judeu era nascer mercado, e por isso condenada à diferença e à perseguição. Anne compara o que se passa a uma caça de escravos, uma comparação que é bastante significativa se considerarmos que os escravos não tinham direitos nenhuns e eram muito maltratados. A rapariga diz que está constantemente a ver diante dos seus olhos filas e filas de gente inocente a ser maltratada. Atente-se aqui no uso da palavra inocente, para salientar que os judeus perseguidos não são culpados de nada, são inocentes e perseguidos sem razão. Por outro lado, o contraste que Anne faz entre esses inocentes e os outros, brutos, ferozes, que não poupam ninguém,
sejam mulheres, crianças, o que quer que seja, o que nos mostra que a maldade levada a cabo pelos alemães é enorme. Por fim, Odilene com quem se depara sente-se mal por estar escondida, deitada numa cama confortável, quando há pessoas igual a ela que não têm a mesma sorte. E por isso diz que se sente quase má, porque está a usufruir de algo que outras pessoas que não conseguiram mergulhar não podem ter. E estes pensamentos surgem numa rapariga de 13 anos. Dá que pensar. Há aqui uma outra parte que acho que é muito forte, muito importante mesmo, quando Anne diz que todos têm que entrar na dança da morte. O que nos leva a pensar aqui, a palavra dança é uma palavra positiva, bonita, que nos faz pensar em coisas interessantes, em coisas divertidas e bonitas, não é? Mas aqui está associada à morte. Portanto, principalmente sendo uma rapariga de 13 anos a dizer esse tipo de coisas e a falar desta situação, como todas essas pessoas terem que entrar na dança da morte, é extremamente significativo e leva-nos a pensar bastante naquilo que se pensava na altura e naquilo que se estava a viver na altura e em como se sentiriam os judeus de todas as vezes que estavam em risco, que eram perseguidos ou que passavam por alguma situação mais ou menos complicada. Todo este livro é de uma profundidade tremenda e creio que todos nós nos conseguimos rever em muitos dos desabafos de Anne, sobretudo aqueles em que ela se autoanalisa, em que ela fala do que sente, de algumas discussões, inclusivamente, que tem com o irmão, com o pai, com a mãe, entre tantas outras coisas. Falemos um pouco acerca da autora deste livro. Anne Frank nasceu a 12 de junho de 1929. Pertencia a uma família judaica de Frankfurt que se refugiou na Holanda, pensando em encontrar aí segurança e paz. Mas tal não aconteceu. Viveu condicionada por leis e regulamentos que tornavam a vida dos judeus mais difícil, estando vários locais proibidos aos mesmos. Os judeus tiveram que começar a usar uma estrela de David e surgiram rumores de que todos os judeus teriam de deixar a Holanda. Quando Margot, a irmã, recebeu um telefonema a 5 de julho de 1942 para se inscrever para trabalhar na Alemanha nazi, os pais ficaram desconfiados e é nessa altura então que mergulham no anexo, a parte que vos li ainda há pouco, onde eles vão ter que permanecer muito silenciosos e frequentemente com medo de serem apanhados. Durante os 2 anos em que permanece escondida, Anne escreve tudo o que sente e se vai passando no anexo secreto, mas também sobre outras coisas, sendo este um diário, um retrato profundo da sua vida a diferentes níveis, referindo angústias, receios, sacrifícios, com uma inteligência e um espírito de observação incríveis, sobretudo para alguém que tem a idade dela. Escrever ajudou a aguentar os dias. O diário termina com registros a 1 de agosto de 1944. A 4 de agosto, o anexo foi descoberto e todos os mergulhadores foram levados para campos de concentração. Anne morreu em março de 1945 num campo de concentração, 2 meses antes da libertação da Holanda. Dá que pensar. Talvez seja importante nós refletirmos um pouquinho acerca disso, acerca do que se passou nessa altura, e também pensarmos um bocadinho na nossa vida, em como devemos valorizar todos os momentos que nós temos. Espero que tenham gostado. Vejo-vos na próxima semana para mais um momento de partilha. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.